Oi, segundo ano do ensino médio. A aula de hoje será sobre o círculo trigonométrico. Vamos aprender alguns conceitos iniciais sobre o círculo, sobre a trigonometria no círculo. Então, nós temos aqui uma figura circular, um círculo, que foi dividido em 4 partes. Então, aqui nós temos o eixo X, o eixo Y. A partir desse ponto aqui, primeiro ponto onde vai começar uma volta no sentido anti-horário, que são os valores positivos. E aqui nós temos aqui o primeiro ponto onde vai começar uma volta no sentido horário, que são os números negativos. Como foi dividido em 4 partes, nós temos então 4 quadrantes. Esse vai ser o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. O círculo trigonométrico ele pode ser representado com medidas em graus ou em radianos. Então, nós temos aqui 0 graus, também seria 0 radianos, 90 graus, que corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus, que corresponde a π, 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus, e 360, que corresponde a 2π radiano. No círculo trigonométrico, a gente vai registrar essas medidas de grau em radiano e podemos também fazer transformações dessas medidas. 1 grau equivale a 1/360 da circunferência, uma vez que a gente sabe que toda a volta da circunferência tem 360 graus. Então, um arco pequenininho aqui, cada arco pequenininho aqui que vai formar esses 360 graus corresponde a 1 grau. Aqui eu tenho a representação do arco AB, que tem a medida de 60 graus. Também pode ser expresso em radianos, como eu disse. O radiano é a medida do arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Então, nós vamos aprender a fazer os cálculos dessas transformações. Quando eu quiser representar uma medida que está em graus para radiano ou de radiano para grau. Medida de arcos e circunferências em graus e em radianos, elas são diretamente proporcionais. Lembra que na circunferência eu tinha o valor para cada medida em graus? Então, nós vamos estabelecer uma regrinha de 3 para resolver, para transformar a medida que estiver de grau para radiano. Essa regrinha vai ser, então, 180 graus e o valor dele em radiano. Então, equivale a π. Como eu quero transformar 300 graus em radiano, então eu vou colocar 300 para x, eu não sei ainda qual é essa medida. Multiplicando 180 vezes x, 180x, e 300 vezes π rad vai ser 300π. Então, eu tenho x, que é igual a 300π, o 180 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí a gente vai fazer a simplificação dessa fração até ela tornar irredutível, até não ter como dividir mais. Aqui, como eu tenho um zero e um zero, eu posso só cortar os zeros ou simplificar por 10, que é a mesma coisa. Então, ficou sendo 30 sobre 18. Ainda não é irredutível, dá para dividir, então eu vou dividir por 6. 30 dividido para 6, que é igual a 5, 18 dividido para 6, que é igual a 3. Então, esse valor aqui de 300 graus corresponde a 5π sobre 3 rad, ou radianos. Expressar π sobre 3 rad em graus. Nós vimos agora que 180 corresponde a π, ou π corresponde a 180. Então, quando eu tiver já a medida em radianos e quero transformá-la em graus, eu vou substituir esse π pelo valor dele em graus, que é 180. Então, π vai ser igual a 180, aqui como eu tenho 3, vai ficar dividido para 3. 180 dividido para 3, que é igual a 60. Expressar 22 graus e 30 minutos em radiano. Então, nós temos aqui 22 graus e temos uma unidade de medidas em minutos. Para a gente calcular, a gente vai lembrar que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, nós vamos transformar, não tem como eu transformar os 30 minutos em graus, mas tem como eu transformar os 22 graus em minutos.
Então, sabendo que 1 grau corresponde a 60 minutos, basta eu fazer a multiplicação. 22 graus vezes 60, que vai dar 1.320 minutos. Mais os 30 minutos que eu já tenho aqui, então dá um total de 1.350 minutos. Então, quer dizer que 22 graus e 30 minutos correspondem a 1.350 minutos. Na regra de 3, era 180 para π. Então, nós vamos transformar esse 180 que está em graus, porque aqui eu transformei para minutos, nós vamos transformar também em minutos, multiplicando por 60. 180 vezes 60 corresponde a 10.800 minutos. Então, eu tenho agora a regrinha de 3, ao invés de colocar 180 para π, eu vou colocar 10.800 para π, porque aqui está transformado em minutos. E o valor que eu tenho em minutos, que é 1.350 para x. Multiplicando 10.800 vezes x, eu tenho 10.800x. 1.350 minutos vezes π vai dar 1.350 π. Esses 10.800 vai passar dividindo. Aqui eu posso cortar um zero ou dividir por 10, que vai ficar 135 π sobre 1.080. Ainda posso simplificar essa fração dividindo por 5, porque termina em 5 e 0. O resultado vai ser 27 π sobre 216, que ainda pode ser dividido por 3 ou por 9, que é maior. 27 dividido por 9, que é igual a 3, e 216 dividido para 9, que é igual a 24. Essa fração ainda pode ser reduzida, eu posso dividir por 3. 3 dividido para 3 dá 1, ou somente π. 24 dividido para 3, 8. Então, o valor de 22 graus e 30 minutos em radiano corresponde a π sobre 8 rad, que é o resultado dessa transformação. Então, pessoal, agora é a hora de vocês fazerem os exercícios. Estão todos na plataforma. Espero que a explicação tenha ajudado e que vocês façam direitinho as atividades. Até a próxima aula.